Caríssimos, aqui quem vos fala é o professor Marcão, com mais uma jornada de Marcão na História. Nós vimos até agora, nas postagens anteriores do resumão do Marcão, nós vimos a Revolução Industrial, vimos a Primeira Guerra Mundial e vimos o período de entreguerras, entre a Primeira e a Segunda Guerra. E agora vamos ver a Segunda Guerra Mundial. No resumão do Marcão, precisando do seu like e da sua inscrição no canal. Esse que vos fala ficaria extremamente grato. Vamos ver a Segunda Guerra Mundial. Segunda Guerra Mundial também vai ser dividida em partes, entrando em alguns detalhes. Olha só. Segunda Guerra Mundial, 1939-1945. Parte 1. O caminho da guerra. Antecedentes. Então nós vamos ver agora o que provocou, na verdade, a Segunda Guerra Mundial. Que depois que terminou a primeira, um pouco mais de 20 anos, já tivemos a segunda. Quer dizer, algo estava acontecendo, ou melhor dizendo, algo mal resolvido. Eu coloquei para vocês aqui, feridas da Primeira Guerra Mundial, 1914, 1918, disputas mal resolvidas. Na verdade, muitos historiadores consideram a Primeira Guerra Mundial o trampolim para a Segunda, porque ela ficou mal resolvida. Mas o que ficou mal resolvido então? Vamos discutir isso agora. Olha só. Tratado de Versailles, 28 de junho de 1919. Eu já coloquei na postagem anterior 440 artigos. Duras condições aos vencidos, principalmente a Alemanha. Proibia a marinha mercante, uma indenização em dinheiro, acabou com a economia alemã. Devolução de territórios, foi na verdade algo realmente que massacrou os alemães. Os alemães se sentiam humilhados. Crise econômica. É nesse momento que aparece Adolf Hitler. Tem um ditado que diz assim, quanto pior, melhor, né? Para Adolf Hitler foi ótimo essa situação. Ele vai inflar o povo alemão para não obedecer mais o Tratado de Versalhes e a partir daí começar a se rebelar. Ele cria um sentimento de revolta, orgulho nacional, a raça ariana, a raça superior. Ele começa a inflar o povo alemão. Dentro do Partido Nacional Socialista, que era apelidado de Nazi, Partido Nazista. Nazi era apelido, aí que veio nazista, porque o nome é Partido Nacional Socialista. Bom, primeira coisa então foi o Tratado de Versailles, que é considerado uma das causas da Primeira Guerra Mundial. Agora é o seguinte, impotência das Ligas das Nações, da Liga das Nações. Eu conversei com vocês sobre isso. Quando terminou a guerra, 1920, em Genebra, foi criada a Liga das Nações. Objetivo, preservar a paz mundial, mediar conflitos, não servia para nada. Era um organismo impotente. Por quê? Não participavam os Estados Unidos da América. Eles não participavam porque o Senado americano proibiu. Porque os Estados Unidos estavam a fim de lucrar com a guerra. E tinha uma cláusula lá que dizia ajuda mútua entre as nações. E os americanos não estavam a fim de ajudar. O presidente Woodrow Wilson foi um dos idealizadores da Liga, mas não participou, porque o Senado proibiu. União Soviética não participava por ter se tornado socialista, passou a ser uma ameaça para a Europa e para o mundo capitalista. E a Alemanha porque era considerada a causadora da Primeira Guerra Mundial. Viraram potências nos anos 30, 40, e isso aí vai levar ao conflito. Obviamente, a situação ficou clara. A Liga das Nações era realmente um organismo impotente. Então nós temos o Tratado de Versailles, a Liga das Nações. Outra coisa importante, quando os países como a Alemanha e Itália começaram a se tornar beligerantes, extremamente agressivos, militarizados, a França e a Inglaterra não estavam a fim de um conflito novamente. Tinham acabado de sair, fazia 2 décadas de um. Política do apaziguamento. França e Inglaterra não queriam um novo conflito.
e aceitaram a expansão territorial tanto da Alemanha quanto da Itália e também do Japão. Porque o Japão vai entrar nesse contexto agora. Expansão territorial, traduzindo, invasão de países. E vai ser aceito, porque eles não queriam um novo conflito, eles não acreditavam que teria uma Segunda Guerra Mundial tão perto, tão rápido. Totalitarismo da década de 30, política expansionista. Surge o sistema totalitário, poder total do Estado sob controle de um único chefe. Então nós vamos ter na Itália Benito Mussolini, o Duce, o fascismo, política de expansão territorial. Alemanha, Adolf Hitler, o Führer, nazismo. E no Japão, o imperador Hirohito. Ele era imperador, tinha um certo poder, digamos assim, não muito efetivo, porque quem mandava eram os militares, mas ele era o chefe de Estado. Então nós temos o Duce, o chefe, o Führer, o chefe, o imperador, Itália, Alemanha, Japão. Esses países começam a invadir outros territórios e praticamente eram quase que ignorados. Repetindo então o resumão do Marcão, parte 1, o período inicial da Segunda Guerra Mundial. Segunda Guerra Mundial, 1939-1945. Antecedentes. Feridas da Primeira Guerra. Disputa mal resolvida. Tratado de Versailles acabou com a Alemanha. Crise econômica, eles se sentiam humilhados. Adolf Hitler se aproveitou disso. Apelou para o orgulho nacional com o Partido Nacional Socialista, nazi, Partido Nazista, que vai chegar ao poder com todo o apoio da população alemã. Impotência da Liga das Nações. A Liga das Nações, que seria hoje o equivalente à ONU, era um organismo impotente, não conseguia manter a paz mundial. Não participavam os Estados Unidos, a União Soviética e a Alemanha, que eram potências já nos anos 30 e 40. Política do apaziguamento. A França e a Inglaterra deixaram com que a Alemanha, com que a Itália, com que inclusive o Japão na Ásia, começassem a invadir outros territórios, porque era a política do apaziguamento, de paz. Eles não queriam um novo conflito. Mas não vão conseguir adiar. Totalitarismo da década de 30, vai expandir com tudo. Política expansionista, dominar territórios, invasão de outros países. Itália, Benito Mussolini, o Duce, com fascismo. Alemanha, Adolf Hitler, o Führer, com nazismo. Japão, com Hirohito, imperador. Na época, um governo militar. Só lembrando que Duce e Führer quer dizer o chefe supremo. Caríssimos, resumão do Marcão, primeira parte, Segunda Guerra Mundial. Voltamos brevemente, obrigado pela atenção, fui!